Você precisa cuidar de você. Está num momento que está assim, transbordando, né? E aí fica muito difícil eu conseguir ser a mãe que eu quero ser. Por quê? Porque para eu ser a mãe que eu quero ser, eu preciso abrir mão de coisas que eu gostaria de fazer, eu preciso ceder a vez, eu preciso tirar disposição da onde eu não tenho, e para isso eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, como é que eu vou conseguir abrir mão de alguma coisa, ceder a vez, ter disposição? A hora que eu queria dormir, eu tenho que brincar com a criança. E eu tenho que brincar com a criança. E eu sei que isso é o melhor a fazer. Né? Mas como que eu vou conseguir se eu não tô bem? Porque daí, quando eu não tô bem, as minhas energias vitais, que estariam sendo essa disposição extra, o foco na criança, a atenção às necessidades da criança, o conseguir colocar em prática aqueles recursos todos que eu tenho absorvido da internet, de cursos, de livros, né? Essa energia estaria sendo usada para isso, mas ela não tá, ela tá chorando, ela tá sofrendo, ela tá... Você percebe? Então, se eu não cuidar do casamento e de mim, eu vou ficar me frustrando o tempo inteiro na educação da minha criança. Entende? Porque aí a minha energia vital, que estaria focada, né, em ser a melhor mãe, buscar a melhor versão de mim, colocar em prática aquilo tudo que eu vejo nas buscas que eu faço, ela está desviada para o sofrimento, né? Para coisas que não estão resolvidas e que são relevantes, são centrais na vida. A relação para uma mulher é uma coisa central na vida, né? E quando isso não vai bem, é muito difícil que eu consiga ter energia suficiente para ir bem no resto todo. O resto todo vai se arrastando, o trabalho vai se arrastando, a criança vai se arrastando, a vida vai se arrastando. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Então, a gente precisa entender que cuidar da criança é cuidar da relação e é cuidar da gente também, sabe? Então, vou deixar tudo de lado e vou cuidar da minha criança, não tem jeito. E cuidar da relação e cuidar da gente também é também cuidar da criança. Costumo dizer que a forma como eu me comporto como pai interfere na visão que a minha esposa tem de mim como marido. Faz parte de ser um bom marido, ser um bom pai. Né? E quando eu admiro como marido, mas não admiro como pai, eu começo a não admirar como marido, eu começo a diminuir a admiração que eu tenho pelo marido, e isso começa a trazer um problema conjugal. Era só um problema de educação da criança, agora virou um problema conjugal, sabe? Então, as pessoas às vezes não têm consciência disso, né? Então, esse bate-papo, quando ele estiver aberto, é legal que a gente tenha, e que a gente fale isso, que ele fique ciente disso, para inclusive ver se ele está disposto a, né, mudar. Então, um desrespeito dele com a criança, quando te machuca, quando te fere, é um desrespeito dele a você também. Ao contrário também, um desrespeito seu à criança em relação ao que ele acredita que deveria ser feito, se fere ele, também é um desrespeito seu a ele. Por isso que a gente precisa alinhar a visão, né? O que é que nós vamos fazer com essa criança, que linha nós vamos seguir, não é fácil. Porque quando você não tem filhos, por mais diferentes que sejam as culturas, por mais que tenham alguns desencontros assim, é cada um decidindo pela sua vida, né? Então, nos pormenores, você decide como é que você faz, ele decide como é que vai, consegue. São duas pessoas diferentes convivendo. Quando tem a criança, não dá mais. Eu preciso alinhar, porque agora a gente vai educar essa criança e precisa ser de uma linha só para não deixar essa menina confusa, né? Para as coisas funcionarem, para ter consistência. Porque é isso que dá estabilidade e segurança para ela. Nós temos um ser humaninho no auge dos 2 anos, de temperamento forte, né? Tudo que fortíssimo, tudo que esse ser humano quer é sentir que está no controle da própria vida. Então, tomar decisões, fazer escolhas, é o que essa criança quer, por causa do temperamento dela. Então, à medida que for possível, vá passando as microdecisões todas para ela.
né? Você vai fazer isso antes ou depois do almoço, você vai colocar essa roupa ou essa daqui. O que puder passar para ela tomar decisão, passa para ela. E aí, no exemplo que você trouxe, né? Nesse dia eu estava estressada e resolvi ir no banco da frente. Pô, faz 2 anos que você vai no banco de trás, né? Hoje você decidiu ir no banco da frente. Você preparou a situação? Você conversou? Você explicou? Então, assim, às vezes uma coisa tão pequena como ir no banco da frente pra gente é gigante para uma criança de 2 anos, né? Você vai mudar um padrão. Uma criança nessa fase ainda está no período sensível de ordem. E se ela aprendeu que a coisa organizada é a mamãe no banco de trás, quando a mamãe vai pro banco da frente é como se tivesse um tsunami acontecendo na situação, sabe? E aí eu vou gritar, espernear, porque eu tenho um temperamento forte, o que significa que eu tenho a vontade forte, né? E vou me debater até que eu consiga restabelecer a ordem. E a ordem é a mamãe aqui do meu lado. Tá? Por isso que tem uma autora que diz uma frase que eu acho interessante, ela fala: comece como deseja continuar. Se você não deseja continuar indo no banco de trás, o quanto antes passe para o banco da frente, porque se você demorar, quando você for tentar alterar, fica difícil. Não é impossível. Não estou dizendo que você vai ter que ir no banco de trás para sempre, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você for fazer alguma mudança dessa natureza, que você perceba que impacta muito para ela, volta 2 passos para trás, vai aquele dia no banco de trás e converse sobre ir no banco da frente. E prepare, construa uma ponte entre uma situação e a próxima. Porque se eu não construo a ponte, a criança cai no buraco, e o buraco é o desespero. Entendeu? Eu quero passar de um ponto para outro, que eu adulto passo tranquilamente, sem construir uma ponte. Se eu percebo que é uma situação que faz diferença para a criança, porque tem situações que ok, você vai, a criança não manifesta nada e tá tudo bem. Quando ela manifesta que aquilo é importante, que ela quer você ali, que opa, então isso é um sinal para mim de que sobre essa questão eu preciso fazer a ponte. Tá? Eu vou precisar conversar com ela, os porquês de ir no banco da frente, explicar, talvez contar uma história, uma metáfora de outra personagem, que a mamãe ia no banco de trás, aí depois a mamãe decidiu ir no banco da frente, porque assim ela conseguia conversar melhor com o papai, porque se viesse um amiguinho ela podia sentar ali do lado dela, não sei, né? Mas dar argumentos, né, justificar, e aí essa criança se sentiu mais segura, porque ela já percebeu que estava maior e que ela podia ir sozinha no banco de trás. Essa outra criança sabe que não é ela, entendeu? Construir a ponte para que ela consiga absorver a mudança e ok, beleza, dá para ser, né? Claro que é uma coisa muito pequena sair do banco de trás e passar para o banco da frente, mas ela também é muito pequena aos 2 anos. Se ela tem a reação desesperada lá da birra, do descontrole, né? Tente, ao invés de ser adequada, como mãe, né, como educadora, tente ao menos não ser inadequada. Ok? Vamos voltar um passo. Então, ao invés de tentar fazer a coisa certa, tente ao menos não fazer o que você considera errado. Por exemplo, bater. Tá? Tente pelo menos não fazer isso. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Respira. Há o caos acontecendo ali, respira. Sabe? E tenta não fazer nada. E aos 2 anos, a criança tem memória já muito boa. Então, a hora que você conseguir, né? Eu tô falando que ela tem memória tanto das palmadas que leva, mas não era isso que eu tava me referindo agora. Era a situação que ela viveu. Então, por exemplo, se eu não conseguir fazer nada agora, eu respiro por 10 minutos e agora eu me sinto em condições de fazer, aí eu chamo a criança e vou conversar. Porque às vezes quem tá caindo na ponte somos nós. Às vezes a gente quer sair da palmada para um recurso nobre, mas a gente também não construiu a nossa ponte. E aí no desespero,
É palmada, é grito, é chacoalhão, é o que a gente consegue. Nós temos lá uma estrutura de mudança de olhar sobre a criança e sobre a educação infantil. Então, assim, você começa a perceber tudo de um jeito novo. Você fala, não sabia. E além disso, você começa a ter os recursos para fazer diferente. Sabe por quê? A maioria dos conteúdos que a gente consome nos mostra que não é legal fazer como a gente faz. Mas muitos deles nos deixam ainda divididos sobre como fazer então. Sabe? E aí, lá eu busco ferramentar. Olha, vamos fazer então dessa nova forma. Né? E para você ter ideia, por que você não me fala então por aqui, Isa? São mais de 20 horas gravadas. São mais de 20 horas de vídeo comigo. Então é uma coisa extensa. Pra gente conversar sobre isso, até para ele assim, tirar as dúvidas dele. Por que não bater? Por que não fazer dessa forma? Por que não falar não? Sabe assim? Porque quando a gente tá, o casal um falando pro outro, tem tanta coisa envolvida aqui, que às vezes o que o outro fala eu nem tenho vontade de seguir. Porque tem um monte de outras coisas envolvidas aqui. Mas quando uma terceira pessoa, imparcial, que está buscando estudar sobre isso, fala, às vezes o peso é diferente. Às vezes eu vou falar o que você já falou. Mas tem outra receptividade, tem outro contexto, tem imparcialidade, né? Então eu acredito que eu posso ser como se fosse uma mediadora entre a mensagem que você quer que ele receba e ele. Sabe assim? Talvez não vou trazer exatamente conteúdo novo dos que você já tentou passar para ele. Mas talvez de uma forma nova, talvez numa pegada nova, num contexto novo, uma pessoa nova. E quem sabe isso traga mais resultados. Às vezes a gente precisa de uma forma de sensibilizar o outro. Né? E muitas vezes não é a gente sozinho que consegue isso. Geralmente é por mediação. Alguns exemplos meus, tá? Eu também passei por isso com o meu marido. Né? Hoje a gente já está bem alinhado, está bem mais fácil. Eventualmente tem sim alguma discordância ainda. Mas de uma maneira geral a gente já está bem mais alinhado no processo de educação. Mas quando acontecia alguma divergência e eu falava alguma coisa e eu ainda não o convencia, eu não sentia raiva dele, eu sentia raiva de mim. Ainda não consegui convencer esse homem sobre isso. E daí eu ia estudar. Aí eu lia um artigo, eu via um vídeo, tá? Aí eu achava um vídeo de 45 minutos, pegava um trecho de 3 minutos e falava, amor, quero te mostrar só 3 minutos, vem cá, vem cá, vem cá. E eu usava a pessoa da palestra como mediadora, sabe? Para não ser eu a falar aquilo. Aí ele, é interessante, deixa eu ver o vídeo todo. Aí parava para ver. E alguma vez isso aconteceu, outras vezes não, né? Não é sempre ideal, né? Mas foi assim, aos poucos, com cuidado, que a gente foi indo, sabe? Às vezes a gente, se você falou que ele tem temperamento forte, querer corrigir o outro de temperamento forte, pode ser um tiro no pé, sabe? Porque o outro de temperamento forte, geralmente ele acha que ele já sabe, que ele tá certo, que, né? O temperamento forte é assim. Então, aí a gente precisa ver, né? Como fazer com que ele chegue ao conteúdo que vai transformar a relação dele com a criança. Eu mando a informação para ele chegar à conclusão e dizer, assim é melhor. Aí você fala, você tem razão. Lição de humildade, a gente abrir mão, em vez de falar, eu já falei, não falei, olha aí. A gente abre mão da autoria, pioneirismo, de saber antes, de já ter falado, para focar no resultado. E se agora ele chegou lá e está dizendo que foi por ele mesmo, ok, o que importa é o resultado. Entende? Não, é muita estratégia de comunicação para a gente conseguir ter o resultado.